Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Que cânticos. É muito bom quando nós estamos na presença de Deus. Isso independe de nós estarmos no templo físico. Obviamente que é sempre muito bom estarmos juntos fisicamente. Mas diante das impossibilidades, o que não nos falta é acesso ao Pai. E como é bom você que está aí com a sua família, acompanhando-nos pelas redes sociais, fazer deste momento um momento muito especial. Não porque nós queremos audiência nas redes sociais, não porque nós queremos um alcance das publicações, não porque nós queremos curtidas, comentários, de forma alguma. O que nós fazemos aqui é servir a igreja. O que nós fazemos aqui é o que nós estamos realizando há anos. É nós nos unirmos num só Espírito, é nós adentrarmos a presença do Pai em nome de Jesus, com toda confiança, com toda ousadia, adorando ao Senhor. Então, nesse momento, que você acompanhe, que não seja ali algo despretensioso, aí na sua sala ou no lugar onde você está, mas que seja um momento único na presença de Deus. O Senhor já vem falando conosco desde o início, e o Senhor continuará falando. Essa é a expectativa para essa noite, amém? Glória a Deus, meus queridos. Nessa noite, eu queria falar de escolha. Nós escolhemos estar aqui nessa transmissão, Nós escolhemos clicar ali no link, acessar, nós escolhemos estar na presença de Deus. E nós fazemos diversas escolhas na nossa vida. Nossa vida, ela é recheada, ela é permeada de escolhas. Ser escolhido no jogo de futebol, por exemplo. Eu era gordinho. Talvez não era um dos primeiros a ser escolhido, mas eu era escolhido, lá no último, mas aí fazia gol ainda. Escolha para namorar, para casar. Eu fiz a escolha pela Paulinha antes dela fazer a escolha por mim. Olha que interessante, demorou 6 anos, irmãos, Deus foi fiel. Mas nós fazemos a escolha, nós escolhemos a profissão, na verdade. Às vezes os pais escolhem pelos filhos, mas há uma escolha. Queridos, em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, há aqui alguns parâmetros, alguns princípios para a nossa tomada de decisão que culmina naquela escolha. E assim como nós, Deus também faz escolhas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre um episódio que a palavra do Senhor registra, que mostra algumas características relacionadas à escolha de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, a palavra de Deus fala isso. Se você pegar lá em Atos 10:34, que o Senhor não gosta mais de um em detrimento de outros. O Senhor ama a todos de uma forma universal. O Senhor, Ele deu o seu único Filho, porque Ele nos amou, conforme é registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas a palavra de Deus mostra que o Senhor escolheu usar pessoas de uma maneira poderosa, impactante neste mundo, que marcaram gerações, que marcaram a história, e essa história é contada até os nossos dias. Pessoas escolhidas por Deus para revelar o seu amor, pessoas escolhidas por Deus para revelar o seu poder.
e mostrar que apesar de um Deus tão poderoso e grandioso, Ele nos permite participar de sua grande obra, de tudo aquilo que Ele está fazendo, do plano de salvação para esse mundo. Mas o que Deus leva em consideração para, nessas ocasiões? Será que Deus me enxerga? Como que eu posso ser uma pessoa para a qual o Senhor olhe e lhe atrai o desejo de me usar na sua obra? O que acontece com um escolhido de Deus, uma pessoa que Deus escolhe para usar na sua obra? Queridos irmãos e irmãs, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a minha oração é de que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira transformadora, poderosa, por meio dessa mensagem, a escolha de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Esse trecho aqui na nova tradução da linguagem hoje diz: pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. O verso 2 continua: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho. E dize: vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Verso 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Verso 8: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim também fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não escolheu estes. Verso 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Até aqui. Oremos novamente, meus irmãos. Pai, obrigado. Obrigado porque a sua palavra é santa, Senhor, e o Senhor nos permite, ó Deus, participar de sua grande obra, daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, neste momento, nessa transmissão, e somos apenas obreiros, Senhor. Que a honra e a glória seja sempre do Senhor. E que nós, ó meu Pai, com o nosso coração quebrantado,
nesta hora, Pai, nos colocamos diante de Deus na expectativa de que o Senhor fale conosco e de que o Teu Espírito, ó Pai, possa agir em nosso meio, transformando as nossas vidas. Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é importante o contexto, sempre eu faço isso, a gente revisita, né, o contexto desse trecho das Escrituras, e ele está no meio de uma história longa, né, porque o povo saiu do Egito, terra prometida, o povo não expulsou ali os inimigos, e começou a fazer o que eles faziam, desobedeceram a Deus, começou inclusive a ter no meio deles adoração a ídolos, e isso deixou o Senhor muito triste. Essa desobediência custou caro, e por vezes o Senhor permitia com que povos vizinhos ali subjugassem o povo de Israel, né? Eles levantavam, traziam aflição, e Deus, né, diante da sua misericórdia, levantava homens e mulheres para libertar o povo. Usavam esses homens que eram os juízes. Toda vez que o povo de Deus se arrependia, o Senhor vinha e o socorria. E aí, um desses homens foi justamente Samuel. Samuel serviu ao povo de Deus como sacerdote, como juiz, inclusive como chefe de estado. Mas o povo era um povo tão, digamos assim, cabeção, que o povo rejeita Samuel. O povo começa a olhar em volta e vê que as outras nações tinham um rei. E ele fala: olha, nós queremos também um rei que reine sobre nós, um rei que governe sobre nós, um rei que saia conosco à batalha. E aí, gente, surge, né, diante daquela rejeição que o povo não escolheu, não é verdade? O povo rejeita Samuel, rejeita a liderança do próprio Deus por meio de Samuel e escolhe Saul como rei. Repara, a escolha de Saul é uma escolha do povo. Saul era rico, filho de um homem rico. Saul era o mais bonito. Saul era o mais alto. O Bruno está aqui com a gente. Bruno, você é o mais alto aqui. É muito mais alto que eu, com certeza. E aí, gente, esses são os parâmetros da escolha dos homens. Mas este homem escolhido pelas pessoas, pelos homens, Saul passa a desobedecer a Deus. Saul se distancia do Senhor. Saul permite com que o seu coração seja corrompido. E isso, né, e a gente vê nas Escrituras que o Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. E esse arrependimento, né, aqui não é o arrependimento humano, é um outro termo hebraico, é um outro termo que vem do grego eu vou falar grego agora, irmãos. Metamelomai. Eu estou falando em línguas agora, olha que bênção. Que significa, esse arrependimento significa dor, tristeza. Deus, diante dessa situação, do distanciamento daquele rei, Saul, Deus se arrepende de ter colocado como, né, um rei. E deixa eu aqui fazer uma pausa, queridos. Que nós, às vezes, lemos esses trechos da palavra de Deus e falamos: que história interessante, mas ela não é para mim. Olha que história bonita. Queridos, está escrito para o nosso ensino, como diz a palavra. Tudo que está aqui, esta palavra me adverte, essa palavra é uma advertência a você. Tome cuidado, meus irmãos. Se nós não cuidarmos de estar na presença de Deus, se nós não vigiarmos, se nós não nos empenharmos em termos comunhão com Deus, nós seremos como Saul. E tudo aquilo que o Senhor sonhou, planejou ali, nós colocaremos por terra. E levaremos a uma tristeza ao Senhor. Não será possível nós participarmos
daquilo que o Senhor vai realizar. E nós estamos falando da escolha de Deus. E eu vou lhe dar uma receita que vai gerar tristeza no coração de Deus, é o pecado. É o pecado. Às vezes você sabe o que é para ser feito, você sabe o que Deus gosta, você sabe o que o Senhor espera de você, mas você insiste em viver uma vida de pecado. Mas essa noite, querido irmão, querida irmã, o Senhor quer transformar essa situação. Pode ser que você que esteja nos ouvindo neste momento, esteja nessa situação, e Deus deseja transformar a sua vida. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer que você tenha uma vida santificada, e Ele quer realizar grandes coisas e deseja que você participe de tudo isso, meus irmãos. Ainda há esperança. Pode ser que você olhe e fale: há esperança para mim. Há esperança diante de uma vida de tão profundo pecado, de tão distanciamento do Senhor. Pode ser que você não esteja mais nos caminhos do Senhor. E eu digo que nessa noite a palavra, o Senhor lhe fala. O Senhor deseja restaurar a comunhão com você. Mas é necessário arrependimento, é necessário se voltar à presença de Deus. Não há pecado que o Senhor não possa ali purificar, não há uma situação distante de Deus, não há uma pessoa distante do Senhor que ela não possa ser reunida ao Pai por Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Há esperança. Nessa noite o Senhor deseja, antes de mais nada, restaurar a sua comunhão. Essa também é uma noite de restauração, de reconciliação, de salvação. Se você abrir o seu coração nessa noite, o Senhor deseja entrar na sua vida. É uma noite de salvação, queridos. E aí, contada essa história, essa parte da história, nós chegamos no trecho que nós lemos. Nós chegamos nessa parte onde Deus arrepende de ter colocado Saul como rei e vai escolher uma nova pessoa. E como funcionou a escolha de Deus, como que se apresentou as características da escolha de Deus. Primeira delas, a escolha de Deus não se baseia na aparência, mas na essência. O versículo 7 diz o que? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus estava ensinando Samuel já ali na expectativa de que o Senhor iria escolher o novo rei de Israel, ele ali ansioso: Senhor, é esse? E entra o filho mais velho de Jessé, e Deus fala ali: não é esse. Parece que Samuel olha e fala: uau, o estereótipo do rei. E foi justamente esse estereótipo que levou o povo a escolher alguém que não era do Senhor. Queridos, Deus pensa de outra forma, Deus age de maneira diferente como nós, e considera aspectos muito distintos dos nossos. O próprio Isaías, no capítulo 55, ele fala: olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. A forma de Deus agir não segue um padrão, que nós desejamos que ele haja, queridos. Deus pensa diferente, e nesse caso não era a aparência, o porte físico ali, a altura, a força daquele homem que iria ser decisiva na escolha de Deus. Mas uma coisa ia ser decisiva: era o coração dele, a essência dele. E eu digo para você: você pode ter jeito de filho de Deus, ter aparência de filho de Deus, pode até ter ministério na igreja, dons espirituais, mas Deus vê o seu coração. Deus sonda o seu coração. Não é interessante essa aparência, porque em muitos casos são distrações para quem está do seu lado. Deus enxerga o teu coração.
O próprio Davi, ele fala disso quando ele escreve o Salmo de número 139. Ele fala: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes quando assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, esquadrinha meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda que uma palavra não chegou à minha boca, Tu o sabes, Tu o conhece. O Senhor conhece o íntimo do teu coração. Se tem alguém que nos conhece, esse é Deus. Não dá para nós ocultarmos, não dá para nós fingirmos. Você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu líder, você pode enganar o teu chefe, até a tua esposa, teu marido, mas você não conseguirá enganar, se esconder do Senhor, porque Ele sabe realmente quem você é. E isso, meus queridos, é fundamental na escolha de Deus para quem Ele vai usar poderosamente no reino. Em um mundo onde nós valorizamos muito, a aparência, as redes sociais fomentam isso, tirar uma foto, hoje você vai comer, não sei se você é desse tipo, mas tira uma foto lá, olha o prato que eu estou comendo, olha onde eu estou, olha onde eu fui. A gente tira até foto no banheiro, meu Deus do céu, misericórdia. Queridos, em tempos onde a aparência ela é relevante, nós acabamos sendo contaminados pelo visual, pela aparência, quando na verdade a nossa preocupação deveria ser ter uma vida santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, transformada pela palavra de Deus. O Senhor te vê, o Senhor te conhece. Pode ser que não sei o que Ele vê agora, nesse momento. Mas, querido, nessa noite, coloque-se na presença de Deus e rasgue o seu coração. Peça perdão pelos seus pecados, porque Ele está te vendo, porque Ele está lhe acompanhando. E muitas das vezes o nosso ministério é limitado, muitas vezes a nossa atuação no reino é obstruída, a nossa vocação enfrenta ali, está truncada. Porque nós estamos muitas das vezes preocupados, pensando no que as pessoas vão achar de nós, na nossa reputação, e pouco nos preocupamos com o que Deus está vendo, com o que Deus acha, com o que o Deus está se alegrando ou não na nossa conduta diária, meus queridos. Você quer ser escolhido? Você quer com que Deus lhe permita usar nas nações, permita usar poderosamente? Seja, e não apenas aparente ser. O Senhor tem muito adorador, nós dizíamos isso nas semanas passadas aqui, no culto de oração, mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E você quer ver mover de Deus na sua vida, você quer ver a essência, não é aquele que no mover ali com a galera, nas grandes cruzadas, ele louva, ele chora, mas você quer ver a essência de Deus, você quer ver coração na presença de Deus, é quando o Senhor se manifesta lá na sua casa, lá no seu quarto, quando está você e Ele, quando não tem as aparências, a emoção, as máscaras, mas é você e Deus. É isso que conta, é isso que nós devemos focar, é quem nós somos perante Deus, porque é isso que o Senhor considera ao nos escolher, ao nos levantar para realizar grandes obras. Segundo ponto, sobre a escolha de Deus. A escolha de Deus me alcança onde eu estiver. O verso 11 que nós lemos, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Tem mais ninguém aqui para eu ver? E ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando lá as ovelhas. E aí Samuel disse: manda chamá-lo. E a gente não vai comer se ele não se assentar aqui nessa mesa. Meus irmãos, Davi nem foi lembrado dentre seus irmãos. Só no finalzinho, lá nos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Ele era o menor, ele estava mais distante, estava cuidando das ovelhas, queridos. Alguns autores até falam que Davi, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal de Jessé. E aí ele
né? Você pode ver isso até no Salmo 51, quando Davi mesmo fala, da iniquidade foi concebido. E aí não eram considerados dentre seus irmãos. Uma atividade simples, ali. Imagina, gente, vocês já tiveram com ovelha, nunca foram numa fazendinha? Gente, vai lá na fazendinha que perto tem, não esqueci a cidade aqui. Gente, você já viu a limpeza que é, cuidar das ovelhas? Você viu o cheirinho bom que é? Davi estava lá, era essa a atribuição de Davi. Davi foi a última opção, mas Deus o enxergava, Deus o via, aquele pequeno garoto, um garoto disposto a realizar a vontade de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, eu encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus já enxergava Davi, Deus já via Davi, e Deus escolheu um homem, este homem, porque por causa do seu coração, porque ele tinha um coração voltado a Deus, porque a sua essência era a essência de alguém, era a essência de um adorador, um homem que se colocava na presença de Deus, queridos. Quando a minha adoração, a minha vida, o meu coração alegra ao Senhor, eu vivo uma vida de verdade, uma vida de santidade, eu atraio os olhos de Deus, eu atraio a presença do Senhor. Deus viu a Davi quando ninguém viu, Deus ouviu-o quando ninguém ouvia. Ele não era alto, ele não era forte como Saul, ele não era o filho mais velho, ele não tinha as devidas pompas ali para ser escolhido, mas Deus o enxergava, ele entrou no radar de Deus, não por aquilo que ele aparentava ser, mas por quem ele era. E a escolha de Deus o alcançou, mesmo estando fora dos holofotes. Quando isso acontece, queridos, não há distância, não há obstáculo para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. O propósito de Deus nos alcança, as bênçãos nos seguem. Quando Deus escolhe usar-nos, usar a sua vida, Ele vai buscar você onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, porque Ele te viu, Ele te enxerga e Ele te escolheu. Lindo um texto de 2 Samuel 7,8, quando diz: eu te tomei, falando para Davi, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo. Deus nos enxerga, queridos. Aí você pode dizer: mas ninguém me vê aqui. Mas eu estou num cargo na empresa que, meu Deus, como que o Senhor pode me usar de forma relevante aqui? Mas eu estou numa cidade pequena, mas eu estou num ministério que não tem ali, talvez, aos olhos humanos, tanta amplitude. Queridos, seja fiel nesse pouco, seja fiel hoje, o Senhor lhe colocou lá, seja fiel, cuide das ovelhas, mas se preocupe em ter um coração na presença de Deus, um coração de adorador, um coração verdadeiro, porque na hora que as coisas tiverem que acontecer, Deus vai lhe buscar onde você estiver, e o milagre vai acontecer na sua vida, e Deus vai lhe conduzir a lugares de destaque, porque Ele deseja usar pessoas que estejam dispostas a fazer o que Ele deseja. Seja fiel hoje, seja fiel com as ovelhas. Estou até suando aqui, é muito fogo de Deus. Jesus nos alertava assim. Jesus falava em Mateus 25, 23, servo bom e fiel, não é? No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Queridos, eu contei para vocês, eu era carteiro. Contei várias vezes aqui, até falo dos cachorros que eu corri, é verdade.
Irmãos, às vezes estava num bairro periférico, numa cidade pequena, lá no bairro, pior bairro, né? Ali, perigoso. O Senhor nos vê. O Senhor permitiu com que, é aquele lá, ele vai fazer outras coisas. Deus lhe enxerga. Deus tem promessas para a sua vida. Você crê? Você pode dizer amém? E o Senhor, eu digo a você, eu desafio a igreja do Senhor Jesus Cristo, se preocupe com o seu coração, se preocupe em ter uma vida de adoração, se preocupe em buscar a presença de Deus, e o milagre, aí é com o Senhor. Vamos ter um coração na presença de Deus. Terceiro aspecto da escolha de Deus, terceiro e último, a escolha de Deus me faz desfrutar do seu Espírito e do seu poder. Versículos 12 e 13, então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, falou para Samuel, e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, o escolhido, o amado. Queridos, a unção era o mais importante ato de consagração, de dedicação, de entrega de uma pessoa a Deus. Davi foi ungido, porque daquele momento em diante, ele pertencia a Deus, o Senhor o escolhera, para que ele pudesse servir na sua presença, para que ele pudesse ser rei, ainda um jovem, ainda um garoto, mas Deus o escolheu. E diz a palavra que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, o Senhor pega o menor, o Senhor pega o esquecido, o Senhor pega aquele que está com as ovelhas, o caçula, e o que o Senhor faz com ele? Ele enche com o teu Santo Espírito, ele o conduz, ele tira das ovelhas e passa a colocar como o rei de Israel. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, ele nos presenteia com principal na obra de Deus, no ministério do Senhor. Ele nos concede o seu Santo Espírito. Ele nos dá de si mesmo. Olha que Jesus fala em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que a gente fique acomodado na nossa casa. Para quê? Para que a gente fique na nossa zona de conforto? Não! O Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos dá do teu Santo Espírito, para que nós sejamos testemunhas vivas, em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria. O Senhor nos concede da tua unção, do teu Santo Espírito, para que falemos das grandezas de Deus. Queridos, a escolha de Deus se baseia no meu coração, se baseia em quem eu sou, em quem você é, e nem em quem eu aparento ser. Nós vimos também que do Senhor me alcança, onde eu estiver. Mesmo distantes, mesmo os lugares não vistos, queridos. Mas antes do Senhor realizar essas grandes coisas, Ele quer que nós desfrutemos da sua presença e do seu poder, do seu Espírito. Isaías 61 diz, olha, mas o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. E aí ele fala, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que acontece é que tem muita gente querendo fazer grandes coisas do Senhor, mas não tem buscado primeiramente a presença e a unção de Deus.
tem muita vontade, tem muito sonho, tem muita força, principalmente a juventude. Está lá vibrando, vamos fazer, vamos acontecer, e ok, precisamos mesmo, mas nós precisamos, antes de mais nada, nós precisamos ser alcançados pela graça e a escolha de Deus, e precisamos receber poder de Deus. E o teu ministério, a tua vida, a tua trajetória não será mais a mesma. Não queira pular etapas, não queira dar jeitinho, quando na verdade você sabe que o que Deus pede de você é um coração puro, é uma vida santa, é uma vida diante da presença de Deus, de oração, de adoração. Precisa se debruçar na palavra de Deus, precisa investir tempo em buscar a presença do Senhor, precisa deixar um pouco de focar nas aparências, para buscar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que pode transformar a sua vida. Meus queridos, escolhidos por Deus, tenha a garantia de que não estarão só nessa caminhada. E você tem certeza disso, queridos. Jesus nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe para fazer grandes coisas, haverá momentos sim, e Deus sabe porque eu estou falando isso, de a gente querer desistir, porque não é fácil. Pastores estão aqui, sabem que o negócio é pegado. Sabe que o ritmo é pesado. E às vezes a gente almeja tanto ser escolhido por Deus, mas não almeja a presença de Deus. O que nos manterá firmes, o que nos manterá de pé, não é teu conhecimento técnico, não é teu rigor físico, não é o quanto você já passou aí pelas vidas, não. O que lhe manterá de pé é a presença de Deus, é a unção do Senhor, é a presença dEle em você. E a fé de que passaremos tribulações, mas Ele nos deixou o exemplo, Ele nos deixou, Ele nos inspira, porque Ele venceu o mundo. Escolhidos por Deus, eles poderão falar em nome do Pai, eles farão proezas, eles curarão enfermos, eles expulsarão demônios, eles falarão em novas línguas, mas pela presença e pelo poder de Deus, amém? Queridos, concluo essa mensagem com as palavras de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, Ministério de Louvor, pode vir aqui, nós vamos orar, vocês são bênçãos, nós vamos profetizar junto nessa noite, em nome de Jesus. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Irmãos, tem gente que tem chamado aqui, que o Senhor chamou para coisas muito grandes. O Senhor o escolheu, e o Senhor fala com você nessa noite, para grandes coisas, e você sabe disso, porque Deus lhe falou. Nessa noite eu digo, pare de ficar se preocupando com as aparências, pare de se preocupar aqui com o status, com o que as pessoas vão falar, e invista mais tempo se consagrando a Deus, se preocupando com o seu coração. Não se preocupe, querido, no lugar onde você está hoje. O Senhor vê você, creia nisso. O Senhor ouve a tua oração, o Senhor enxerga o seu coração. O Senhor vai lhe buscar onde você estiver. Receba essa palavra nessa noite.
Receba essa palavra nessa noite. Escolhidos por Deus, têm fome de Deus, buscam a presença de Deus, oram, recebem a palavra de Deus, a presença de Deus como recompensa. E como o Senhor tem fomentado isso no seu coração já há algum tempo, meu irmão, minha irmã, Igreja de Cristo, eu digo para você, não queira ir sozinho. Não despreze a presença de Deus. Não despreze a unção do Senhor. Se você fizer isso, isso é sinal de que você não entendeu, você ainda não está pronto. Mas uma pessoa escolhida por Deus, ela compreenderá, primeiramente, que antes de qualquer coisa, antes dos grandes projetos, antes das grandes ações, ela vai buscar a presença de Deus, ela vai procurar ser, e certamente será vista, e certamente será alçada, escolhida, e certamente receberá a presença de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Glória a Deus. Oh, queridos, que o Senhor, que essa palavra nessa noite fale ao seu coração. Se nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando, você nitidamente se vê distante de tudo isso que nós falamos, o Senhor olha para o seu coração e se entristece. O Senhor nessa noite, por meio dessa transmissão, deseja salvar a sua vida, deseja restaurar a sua vida. A salvação. Se você nessa noite está aí e você deseja que Jesus Cristo entre no seu coração, que Ele transforme a sua vida, ela vire sua cabeça, a sua vida de cabeça para baixo, no bom sentido. Ore comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu estou distante de Deus. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, me receba, Senhor, como um filho que reconhece as suas limitações. Transforma a minha vida e me dá uma nova vida transformada em Jesus Cristo. Você que nessa noite que acompanha esse culto, essa transmissão, que conhece a palavra de Deus, já desfrutou da presença do Senhor, mas está distante, o Senhor te dá a oportunidade de restaurar a comunhão. Você crê nisso? Isso é possível nessa noite. Ore comigo. Senhor, restaura a minha comunhão contigo, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, restaura a minha fé, para que eu possa caminhar corajosamente contigo, em nome de Jesus Cristo. Agora, queridos, eu queria falar com você, Igreja de Cristo, amada do Senhor, a igreja que o Senhor tem inspirado, sonhos, projetos ousados. Você quer ganhar almas para o Senhor tem lhe concedido sonhos grandiosos. Nessa noite também, o Senhor lhe fala, o Senhor trabalha, o Senhor te vê, o Senhor enxerga você. Você não está passando batido, não. Você não está ali passando desapercebido aos olhos de Deus. Você tem orado, o Senhor tem ouvido as suas orações, você tem clamado e o Senhor tem respondido. E chegará um tempo onde o Senhor levantará você para fazer grandes coisas, porque o Senhor já lhe escolheu, o Senhor já lhe viu, e o Senhor vai lhe buscar onde você estiver e vai colocar em lugares grandiosos, e através da sua vida muitos conhecerão da palavra de Deus e muitos serão transformados. O Senhor queria orar com você nessa noite, e eu queria que toda a igreja orasse, porque aqui na nossa igreja metodista no Matão, o Senhor tem prometido grandes coisas, e eu tenho a certeza que isso não vem de homens, isso não vem da gente, isso não vem da equipe pastoral, não vem do querido nosso pastor Rinaldo, mas vem do autor da vida, vem direto do trono da graça. E a nós como igreja
nós vamos ver coisas tremendas acontecer, mas é um tempo de nós orarmos, é um tempo de nós nos reorganizarmos, é um tempo de nós nos quebrantarmos e nos prepararmos e buscarmos a presença de Deus, para que o Senhor nos use poderosamente. Você crê nisso? Pegue sua família aí, junte com ele, vamos orar, vamos clamar a Deus, dedique um tempo agora ao clamor do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és poderoso, Pai, e nessa noite, Senhor, nós cremos que, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem concedido à igreja de Cristo. Ó Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos nossas limitações, e ó Pai, reconhecemos quão pequenos somos diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do ministério que o Senhor tem revelado a nós, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas ó Senhor, nós estamos diante de Ti, nós clamamos pela presença de Deus, nós clamamos pela unção de Deus, nós clamamos pela presença do Senhor, a unção, a autorização, a consagração, a entrega da nossa família, dos nossos sonhos, do nosso chamado, do nosso ministério diante de Deus. Ó Senhor, purifica o nosso coração, não deixa-nos, ó Pai, retroceder nessa caminhada, mas que, Senhor, todos os dias, todas as horas, nós possamos orar, clamar ao Senhor, pedir pela presença do Espírito Santo de Deus, todo dia, todo momento, em nome de Jesus. Ó Senhor, nos usa, Pai, nos permite estar diante de Deus. Eu quero participar, eu quero estar, ó Senhor, envolvido, eu quero estar comprometido com a minha vida, com a vida da minha família. Eu quero dizer não ao pecado, sim à presença de Deus. Oh Senhor, somente a Ti, Jesus, adoraremos, reconhecemos em Deus o Senhor em nossos caminhos, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus alcance as famílias, cure os enfermos, restaure, Senhor, a fé, mas que nos levantemos como um povo santo, poderoso, na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, guarde essas promessas. Guarde teu coração. Nessa semana, muitos terão a fé provada, farão escolhas difíceis. E eu te desafio nessa semana: escolha a presença de Deus, escolha a santidade, não abra mão do que temos de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas, amém? Louvemos ao Senhor.